Nós somos do grupo XDC Engine e visamos a melhoria da autonomia de motores de combustão interna. Aqui, observamos o organograma do nosso grupo, dos quais separamos os integrantes em 3 equipes. Primeiro, marketing e custo. Segundo, projeto. E por último, o protótipo. Neste slide, traçamos o roteiro a ser apresentado. O cronograma das atividades que pretendemos realizar daqui em diante tem como padrão uma média de 2 dias para a execução de cada atividade. Segundo a pesquisa feita em 2011, o petróleo representa 41% do consumo total dos combustíveis mundiais e os meios de transporte consomem 63% deste petróleo. Desta forma, com o intuito de reduzir o consumo deste petróleo, decidimos reduzir as perdas por atrito do motor, as quais representam um número significativo de 9% das perdas totais deste mesmo. O motivo do estudo sobre a redução de atrito deve-se à realização de uma pesquisa, no qual foi averiguado que existem menos estudos nas perdas por atrito do motor comparado às perdas térmicas, o que dá ao nosso grupo uma abrangência maior na procura por resultados neste segmento. Conforme o estudo realizado pelo Homburg, o atrito representa 9% das perdas totais do motor e que em 10 anos seria possível reduzi-lo em 11%, resultando em uma redução de emissões de 10,6 milhões de toneladas de gás carbônico, e em 20 a 25 anos seria possível reduzir o atrito em 23,6%, resultando em uma redução de emissões de 22,7 milhões de toneladas de gás carbônico, o que ressalta a importância de se trabalhar na redução das perdas por atrito. Vista a oportunidade de possuirmos um motor da competição Shell Eco Marathon na Universidade de Fei, escolhemos trabalhar neste. A competição Shell Eco Marathon é uma competição automobilística que busca novas ideias como o aumento de eficiência energética e diminuição de emissões de gases poluentes. Portanto, o problema a ser resolvido são as perdas por atrito no motor e o propósito do nosso projeto é reduzir essas perdas por atrito. Nossa missão com esse projeto é diminuir os gases poluentes, obtendo um planeta mais limpo para a sociedade. Conseguiremos esse objetivo aumentando a autonomia dos automóveis e diminuindo as perdas mecânicas do motor, produzindo um motor que gere menos atrito. Realizando uma avaliação rápida do nosso projeto, identificamos que o problema a ser resolvido pelo nosso grupo são as perdas por atrito no motor. Os principais clientes para nosso produto seriam os fabricantes de motores e as equipes da competição Shell Eco Marathon, e estes clientes estariam dispostos a pagar devido à redução de consumo em combustíveis em grama por quilowatt-hora. Neste slide, podemos observar as normas da competição que atenderemos por influenciar diretamente em nosso projeto. Para a realização de benchmarking, escolhemos trabalhar no pistão, anéis e no trem de válvulas, componentes com maior contribuição no atrito em rotações baixas, que serão as rotações que trabalharemos com nosso motor. Nesta animação do motor, observaremos apenas os componentes que geram atrito e que serão estudados pelo nosso grupo. O primeiro atrito é o atrito existente no pistão e nos anéis. O segundo atrito é o atrito presente no trem de válvulas. Assim, as possíveis modificações que identificamos nos anéis do pistão são revestimento, alteração da geometria, alteração do material base, alteração da rugosidade e alteração da lubrificação. No pistão, as modificações são revestimento, alteração da geometria, alteração do material base e alteração da rugosidade. Por fim, no trem de válvulas, as modificações são revestimento, alteração da geometria, alteração do material base do guia de válvulas, fechamento de válvulas sem uso de mola e uso de balancinhos roletados. Dentre as alternativas apontadas pelo grupo, para os anéis realizaremos um tratamento superficial. Para o pistão, também foi escolhido a realização do tratamento superficial. Finalmente, para o trem de válvulas, escolhemos realizar um novo sistema sem uso de molas. Aqui observamos uma ilustração do funcionamento do motor, já com os pistões e anéis com tratamento superficial. Esta ilustração mostra um trem desmodrômico, cujo qual nosso grupo almeja para este projeto. A partir de agora, começamos a utilizar ferramentas para aprofundarmos nossos conhecimentos no sistema escolhido. Neste slide, é possível observar o boundary diagram do pistão e anéis, os quais se encontram no centro do diagrama, e ao redor temos os componentes que possuem ligações com eles, que são
pino do pistão, anel elástico, câmara de combustão, bloco e biela, dos quais as trocas são calor, fluido, contato, pressão e vibração. E neste, observamos o trem de válvulas no centro e ao redor temos componentes que possuem ligações com eles, que são tampa de válvula, correia de sincronismo, coletor de escape, câmara de combustão, cabeçote, lubrificação, coletor de admissão e ECU, dos quais as trocas entre eles são vibração, calor, contato, fluidos, movimento e pressão. A segunda ferramenta utilizada foi a engenharia reversa, no qual citamos os processos de fabricação dos componentes, os materiais que podem ser feitos e os fornecedores que poderão ser futuros parceiros do nosso projeto. Neste, vemos a engenharia reversa do pistão, por exemplo. Processo de fabricação: fundição, por ser mais barato, forjamento, mais resistente e mais leve. O material: liga de alumínio com silício 4032, 2168, VMS 75 e os fornecedores sendo a Mali e GE Pistons. Enquanto neste, podemos observar a engenharia reversa dos anéis do pistão, sendo o processo de fabricação, a fundição, material, aço, níquel, cromo, molibdênio 8740, aço cromo 5140, aço molibdênio 4340, ligas de alumínio T6 2024, T651 7075, liga de titânio, sendo os nossos fornecedores a Mali e a GE Pistons. Por fim, para o trem de válvulas, dividimos este em componentes, citando a engenharia reversa para cada um. Aqui verificamos a engenharia reversa para o eixo de comando e o balancim. Eixo de comando de válvulas, processo de fabricação sendo fundição, forjamento e usinagem. Material: ferro fundido e aço carbono. Fornecedores: Rio Sulente e o Melin. Enquanto que para o balancim, o processo de fabricação é fundição, o material sendo ferro fundido ou aço carbônico e os fornecedores Rio Sulente e a CIP. No próximo, temos os componentes eixo dos balancins e a válvula de admissão, sendo o processo de fabricação do eixo dos balancins, o processo de fundição, o material sendo o ferro fundido, os fornecedores sendo Rio Sulente e a CIP, enquanto para a válvula de admissão, o processo de fabricação podem ser a usinagem e soldagem, material aço austenítico, fornecedores sendo a Mali, Rio Sulente e a EATOM. Por fim, temos a engenharia reversa dos componentes válvula de exaustão e vedador de válvulas, sendo o processo de fabricação para a válvula de exaustão, a usinagem e soldagem, o material aço austenítico e os fornecedores sendo a Mali, Rio Sulente e a EATOM, enquanto que o processo de fabricação para o vedador de válvulas podem ser injeção e vulcanização, o material nitrílico e os fornecedores Rivetes, Federal Mogul e a Feldenberg. A terceira ferramenta é o Value Analysis, que mostra os componentes e suas funções, no qual classificamos essas para sabermos se são desejáveis ou não para o nosso projeto. Neste slide, vemos o Value Analysis para o pistão e os anéis. Para o componente anéis, as funções podem ser vedar compressão, prevenir vazamento, vedar óleo, dissipar calor e aumentar atrito, enquanto para o pistão podem ser transmitir força e absorver calor. Para a tabela da função e sua classificação, classificamos como para a função vedar compressão, que ela é primária, relevante e de uso, prevenir vazamento, secundário, relevante, uso, vedar óleo, secundário, relevante, uso, função dissipar calor, principal, relevante, uso, aumentar atrito, secundário, não desejado e uso, transmitir força, principal, relevante e uso, absorver calor, secundário, relevante e uso. Enquanto nesse, apresentamos o Value Analysis do trem de válvula.
Para o comando eixo do comando de válvulas, as funções são regular a abertura e aumentar atrito. O componente balancim, a função são transmitir movimento e aumentar atrito. Para o componente eixo dos balancins, a função é transmitir movimento. Para a válvula de emissão, é controlar mistura. Para a válvula de exaustão, a função é liberar gases. E para o componente retentor de válvula, vedar óleo. Enquanto que para a tabela função e classificação, temos 6 funções, nas quais ficaram regular a abertura, principal, relevante e uso. Para a função aumentar atrito, secundário, não desejado e uso. Enquanto para o resto, os outros 4, eles são secundários, relevante e uso. O diagrama FAST dos nossos componentes possui como escopo inicial a redução de atrito e o aumento da autonomia como escopo final. Na primeira linha, apresentamos a junção do pistão e anéis, nas quais as funções foram separadas e na ordem: transmitir força, vedar compressão, dissipar calor, vedar óleo e finalmente aumentar a autonomia, enquanto as subfunções são absorver calor, aumentar atrito e prevenir. Agora, para o trem de válvula, separamos em duas que são regular a abertura e transmitir movimento. A quarta ferramenta utilizada é o P-Diagram, que realiza uma análise de parâmetros controláveis ou não de entrada de cada componente e visa uma saída desejável. Apresentamos assim o P-Diagram para o trem de válvulas, dos quais as entradas é de esforço mecânico e as saídas de potência, torque e consumo. Os parâmetros controlados são carga das molas do trem de válvula, viscosidade do óleo lubrificante, projeto do trem de válvulas, tratamento superficial de todos os componentes, os parâmetros incontroláveis sendo condições de ambiente, solicitação de carga e os possíveis erros, funcional, alto nível de atrito e perda de potência, e não funcional sendo vibrações e calor. Para a análise P-Diagram do pistão, temos como entradas esforço mecânico, saídas potência, torque e consumo. Para parâmetros controlados temos viscosidade do óleo lubrificante, tratamento superficial e geometria. Parâmetros incontroláveis, condições de ambiente, solicitação de carga. Error states, temos a funcional, que serão alto nível de atrito, perda de potência e não funcional, vibrações, queima do óleo lubrificante. Por fim, a análise do P-Diagram dos anéis de pistão tem como entrada esforço mecânico, saída potência, torque e consumo. Parâmetros controlados, viscosidade do óleo lubrificante, tratamento superficial e parâmetros de montagem. Parâmetros incontroláveis, condições de ambiente e solicitação de carga. Error states, tem o funcional e não funcional, sendo as funcionais alto nível de atrito, perda de potência e não funcional, vazamento do óleo lubrificante. Temos como target a busca de atingir ao final do projeto, baseado neste estudo da Mali que diz: segundo estudos da Mali, o uso do revestimento de carbonitreto de cromo com carbono nos anéis de pistão reduz entre 10 a 20% o atrito dos mesmos. Com essa informação, estabelecemos uma redução de atrito de 20% para o conjunto. Comparando-se os resultados obtidos pelo trem de válvula desmodrômico e o convencional com molas, encontramos uma diferença de até 20% em médias rotações. Com esta informação, estabelecemos uma redução de atrito de 20% em 5.000 rotações por minuto. A última ferramenta utilizada foi o DFME, que ele verifica os modos de falha do sistema através de uma análise dos componentes. Esta tabela mostra o DFME do nosso projeto. Aqui temos um fluxograma indicando como serão feitos os cálculos para averiguar as melhorias do nosso projeto. Vamos utilizar os dados de força de atrito obtidos no TCC anterior e, através do AVL Bush, realizaremos o novo desenho do trem de válvulas e o tratamento superficial do pistão e anéis. Por fim, compararemos a força de atrito anterior com a simulada. Agora mostraremos uma representação preliminar dos componentes que trataremos em nosso projeto. Aqui observamos o comando de válvulas. Neste slide, verificamos anéis de pistão. No próximo, temos o pistão. E por fim, temos a montagem dos 3 componentes. Obrigado a todos. Por fim, nós temos a bibliografia.